Hoje a gente está aqui, né, reunido com alguns convidados, né, e que nós aqui da coordenação da UE estamos trazendo com o objetivo de auxiliar as famílias e os jovens, né, na condução, assim, de suas vidas. Então, eu me chamo Yara Galdino, sou sócia no Núcleo Conselheiro Salomão Gabriel, em João Pessoa, e a gente vai conversar sobre um tema importante, trazer luz assim para ele, né, para esse tema. E a gente vai conversar então com o mestre Guilherme Oberlander e seu filho Yuri. E vai ser uma pequena entrevista, uma conversa, né, que vai ser conduzida pelo mestre Almir, que todos nós conhecemos, o responsável pela UE no âmbito do centro, né? Então, que seja uma conversa bem positiva e que traga, assim, clareza e inspiração para todos nós. Beleza. Muito grato aí, Yara, por organizar essa conversa e dar esse apoio. Importante, né? Para as pessoas saberem, a conselheira Yara é uma das pessoas da coordenação da UE que é responsável por atividades que são dirigidas aos pais, né? Então, eu quero, de início, agradecer a disposição aí do Yuri e do meu amigo, mestre Guilherme, para a gente poder realizar essa conversa sobre um tema muito importante, né? E o que nós vamos ouvir hoje é uma história de superação, é uma história de vitória diante de uma dificuldade e sobre algo que tem sido uma das nossas principais ocupações. Sabe, nós temos assim dois lados da moeda, né, no trabalho da UE. Por um lado, Yuri, Guilherme, a gente busca dar visibilidade para o trabalho bonito que está sendo feito com crianças, com jovens, trabalhos artísticos, trabalhos de ligação com a União, produções teatrais, e tem uma vasta produção muito bonita, muito legal, muito inspiradora, mostrando assim que nós estamos já nesse trabalho da UE, no trabalho de apoio e orientação às famílias, nós estamos colhendo muitas flores já há alguns anos, né? O outro lado do nosso trabalho é um trabalho de defesa das famílias, é um trabalho de busca de proteger mesmo, defender, né, nossas crianças e nossos jovens de algumas coisas que acontecem no mundo atual de uma maneira muito agressiva e muito forte, né? E que tem um objetivo assim que não é um objetivo positivo, é um objetivo negativo, né? Que é o de tirar as pessoas de um caminho sadio, de um caminho equilibrado, de uma caminhada é, de progresso, de evolução e de expansão, né, da sua consciência, que é a missão da União do Vegetal. E eu tomei conhecimento, Yuri, da sua história a partir de um vídeo que você gravou, né, que eu achei muito importante a sua mensagem, né, e raro, né, um depoimento raro de se ver. Então, eu queria, antes de começar a fazer qualquer tipo de pergunta para vocês, saber um pouco quem são vocês, a história de vocês, você, Yuri, qual a sua idade, e o que você quiser falar sobre você, antes da gente entrar propriamente no tema e eu poder fazer algumas perguntas e ouvir a história de vocês, né? Estou aqui com pai e filho, que é muito legal essa possibilidade. Então, eu queria que vocês se apresentassem naturalmente, Guilherme e Yuri, contassem um pouquinho de vocês para a gente começar a entrar no assunto. Beleza. Eu vou começar aqui, que eu acho que o meu pai está ajeitando algumas coisas técnicas ali. Tá. Então, meu nome é Yuri, né? Yuri Oberlaender, eu tenho 29 anos agora, fiz recentemente em dezembro.
E tomei contato com esse assunto aí da pornografia ainda muito novo, né? A gente vai poder conversar um pouco disso. E de lá para cá tenho essa busca, né? De buscar entender melhor esse problema, buscar entender que tipo de situações na minha biografia, de algum modo, deram uma brecha para aquilo ali se instalar, né? E os modos que eu venho encontrando de superação mesmo, e de poder ter assim uma base que não permita mais que aquilo entre, né? A gente vai entrar mais nesse assunto, né? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, hoje moro aqui em Florianópolis, né, em Santa Catarina. Na minha área de formação, de estudo, estou seguindo ainda, né, a formação acadêmica em filosofia. Eu fiz uma licenciatura em filosofia, mestrado em filosofia também. Agora estou encaminhando meu doutorado em filosofia, e hoje minha área de atuação é mais nas mídias digitais, produção de conteúdo. Todo esse novo mercado digital aí é onde eu tenho trabalhado assim, atualmente, né? Uhum. E é interessante estar com meu pai aqui também, porque isso eu acho que é uma qualidade assim que eu reconheço que meu pai ele buscou desenvolver comigo e com meu irmão, né? Eu tenho um irmão mais velho, tenho duas irmãs mais novas também, e eu vejo que meu pai desde criança ele sempre buscou ter conosco uma atitude de diálogo assim, né? Eu acho que muito por conta do modo como ele foi criado, né, em relação ao pai dele, eu acho que ele não sentia uma proximidade com o meu avô, né, quando ele era criança e jovem, e eu vejo que ele fez o melhor dele para conseguir, de algum modo, transformar essa atitude e desde criança ter esse diálogo conosco, né? Então, isso foi algo que eu recebi do meu pai e que hoje me facilita, assim, é um dos recursos que eu tenho para lidar com os problemas da vida, é buscar esse diálogo comigo mesmo, com pessoas em quem eu confio, né? E eu vejo que isso eu herdei do meu pai. E esse assunto também é um assunto que eu dialoguei já com meu pai algumas vezes, né? Então, Uhum. agradeço muito aí o convite da Yara, né, do Mestre Almir aí também, de terem de algum modo recebido aquela mensagem, ver algo de positivo nela. E estou aqui para poder trazer o melhor da minha experiência, né? Eu reconheço que eu tenho uma série de lacunas técnicas assim nesse assunto, né? Não tenho um domínio pleno dele, mas eu acredito que alguma coisa eu possa trazer aqui para auxiliar as pessoas em relação a isso, né? Muito bom. Olha, a gente dá muito valor aqui para a tua experiência, tá? Claro que toda a visão técnica que você puder trazer, graças à tua dedicação para poder conhecer o assunto, para poder superar, né? Claro que é válido, muito válido. Mas não te preocupe não com as lacunas. Vamos dar o nosso melhor conteúdo aqui para contribuir com, tenho certeza que com muitas pessoas. O Guilherme já voltou? Estou aqui, agora estou finalmente aqui, agora consegui mudar de computador e agora acho que ficou melhor, porque eu estava no telefone, estava meio instável. Então Tá bom. tá, meu nome é Guilherme Oberlander, eu sou médico, sou carioca, fiz minha formação médica lá, comecei na Onda Vegetal também, no Núcleo Pupuramanta, depois Camalango, Agulha de Mariá e agora aqui o Estrela d'Alva. Então, assim, eu tive desde o início que eu cheguei na União, em 91, a oportunidade de participar muito dessa parte médico-científica, né? Na época, nós estávamos iniciando a primeiro congresso da OASC em São Paulo, aí, né? Lá Uhum, do lado do Núcleo Samaúma, na pousada Princesa São, se não me falha a memória. Então, assim, uhum, para mim foi uma coisa muito interessante, porque eu sempre vi dentro da União Vegetal uma abertura de querer, primeiro, de respeitar questões delicadas que por vezes envolve a parte aí da saúde mental, do equilíbrio das pessoas também, entender que isso também tem uma necessidade de uma outra visão, além da visão espiritual que a gente tem, e especialmente quando são profissionais de dentro da União, conseguem fazer esse link, essa ligação do espiritual, entre aspas, com o mental, com o emocional. Isso aí eu acho que faz uma diferença muito grande, especialmente até nesse assunto, como em outros, porque nos dá essa possibilidade de ter essa compreensão numa outra dimensão. Então, eu sinto isso uma coisa muito importante. uhum. Eu
faço parte de uma geração intermediária entre a geração hippie, né? Eu sou do pós-hippie, eu tenho 60 anos, então é uma geração também que viu uma abertura muito grande de valores, uma mudança dos valores muito grande, foi uma geração, assim, vamos dizer assim, cobaia nesse sentido, especialmente em relação à pornografia, bebida, sexo, drogas, rock and roll, né? Era como se falava. Então, assim, eu venho de uma geração também que eu vi isso acontecer de várias maneiras e por outros mecanismos de ação também. Então, eu acho que é importante esse assunto, a experiência do Yuri também, eu acho assim, um ato de coragem, de trazer, de expor, né? Quando a gente fala assim, abrir o coração e trazer, ó, isso aqui que aconteceu comigo, e as pessoas entenderem isso aí, se sensibilizarem. Isso, de alguma maneira, poder ser uma lâmpada, um farol, uma iluminação, um caminho para alguém ou outras pessoas que estejam buscando também isso. Então, eu sinto que os depoimentos, quando eles são dentro de uma verdade, dentro da experiência da pessoa, eles têm uma validade assim muito grande, né? E assim, no Uhum. nosso âmbito, uma das coisas que nos motiva muito são os exemplos das pessoas que estão à frente da gente, que trazem para a gente o que a gente aprende. Então, assim, eu sinto que no momento, inclusive, que os valores estão sendo questionados, que é uma série de, também eu uso muito o aspas, incertezas na sociedade quanto a algumas coisas, eu acho muito importante trazer essa abordagem para dentro de casa, para nós entendermos e para as pessoas saberem também que tem pessoas dispostas a auxiliar e explicar, de repente, ou mostrar uma compreensão que ela até então não tinha visto. Então, para mim é uma honra também estar presente aqui. Eu gosto desses eventos, acho que é de uma maneira boa de conseguir trocar ideias, expor nossos pensamentos, as nossas vivências também. Isso aí faz parte da nossa caminhada espiritual. Legal. Então, queria começar ouvindo a história. Yuri, o que aconteceu com você? Conta pra gente. Sim, então, vamos lá, né? Eu ainda investigo essa história, mas o que eu já consegui chegar, assim, né, de compreensão, né? A primeira exposição que eu tive à pornografia foi em torno ali de 7 anos de idade, é que eu me lembro, assim, né? Foi a primeira vez que eu tive uma exposição, assim, e foi através de canais de pay-per-view, né? Aqueles canais que às vezes tem na TV assinada, né? E na época que eu tinha 7 anos de idade, era o meio onde se encontrava esse tipo de conteúdo, né? Hoje a gente já vê que assim, não precisa. Na época a gente ainda ficava tentando colocar a senha, né? Porque às vezes tinha senha e não era uma coisa tão assim fácil, mas era fácil de qualquer modo, né? Então eu tive uma exposição a conteúdo pornográfico através disso aí, aos 7 anos de idade. E o que acontece, né? Eu estava até refletindo a respeito disso, né? Porque, assim, eu não vejo que necessariamente eu vejo que, assim, necessariamente o conteúdo pornográfico é algo de negativo, na minha compreensão, na minha vivência. É algo que eu não vejo uma função positiva, assim, na pornografia. No entanto, não necessariamente a pornografia ela se torna um vício na vida de uma pessoa. A pessoa ela pode ter uma exposição à pornografia, mas não necessariamente aquilo se converte num vício para ela. Então, na minha história, eu vejo que existem alguns fatores que convergiram na minha formação para que aquilo começasse a ocupar um lugar de vício na minha história, né? Porque eu vejo que assim que a pornografia ela é um sintoma. Ela é um sintoma de que algo não vai bem na vida da pessoa. E eu vejo que algo não vai bem, principalmente no plano afetivo, né? No plano afetivo. Então, no meu caso, ali por volta dos meus 7 anos de idade, teve um acontecimento que foi um acontecimento traumático na minha história, na minha biografia, que foi a separação dos meus pais, né? Meus pais se separaram ali quando eu tinha em torno de 7 anos. Uhum. Então, aquilo teve um impacto traumático na minha história e eu vejo que a partir daquele momento, ainda que eu fosse criança, assim, eu vejo que, e talvez o senhor também, mestre homem, possa até falar coisas nesse sentido, que eu sei que o senhor tem estudos aí desse tipo de situação, né? Mas o que eu percebo é que eu era criança e eu não conseguia, de algum modo, não conseguia assimilar aquilo, porque eu não tinha todo o meu aparato assim de compreensão ainda plenamente desenvolvido.
Então, eu tive um impacto emocional muito grande daquela situação ali, e aquilo, de algum modo, ficou marcado vamos dizer assim, na minha dinâmica afetiva, né? E aí, o Uhum. que eu comecei a observar é que, ao longo de alguns períodos da minha vida, que eu fui crescendo, adolescência, e ainda estou, né, não tô, já tenho 29 anos, já estou numa certa maturidade, mas o que eu observo de alguns momentos da minha vida foi que, quando uma certa pressão emocional acontecia, então, de algum modo, aquele trauma, ele vinha à tona, e aí eu começava a buscar recursos para, de algum modo, anestesiar aquela dor que eu senti naquele momento, que eu não pude, de algum modo, assimilar adequadamente, né? Então é engraçado, né? Porque quando eu era criança, eu encontrei alguns outros recursos, né? Eu usava, por exemplo, na alimentação, eu achava recurso para anestesiar aquilo, né? Meu pai vai saber dizer, né? Quando eu era criança, eu tinha uma compulsão alimentar em fandangos, que é um... E é interessante porque depois eu fui estudar o fandangos, ele tem um componente ali, chama-se glutamato monossódico. E em algumas pessoas ele tem um efeito de anestesia do sistema nervoso mesmo, né? Então, já criança, instintivamente eu estava sabendo que aquilo ali era uma anestesia, e eu procurava aquilo ali. E aí, mais para frente, eu encontrei na pornografia aquela anestesia. Então, o que foi acontecendo é que eu fui, assim, não completamente consciente, né, mas meio sonambulamente, assim, eu fui construindo um padrão de, quando alguma situação da vida, de algum modo, dava o gatilho para aquele trauma de infância, eu buscava a anestesia ali, que com o tempo foi se tornando a anestesia da pornografia. Então, a pornografia, eu vejo que ela entrou na minha biografia como uma espécie de anestesia, assim, como uma espécie de anestesia. Só que a pornografia, ela é um pouco, às vezes, não tão simples de ser reconhecida nesse papel, porque ela é uma droga muito nova, ela não é muito reconhecida como droga ainda, e ela não é algo que a pessoa ingere propriamente, né? Não é assim a ingestão de uma substância, como, por exemplo, era a minha compulsão alimentar, mais fácil de entender, né? Uhum. Então, por isso eu acho que levou um tempo até eu entender o que estava por trás do uso ali de pornografia, né? Então, em Uhum. linhas gerais, esse é um pouco o esboço geral, assim, de como é que a pornografia acabou tornando-se um vício na minha biografia, que precisou ser enfrentado, né? Então, isso começou com 7 anos de idade. E até quando você foi levando isso assim, sem enfrentar, sem buscar alguma coisa que te libertasse disso? Como é que foi o decorrer da tua vida até que você decidiu, ou até que você começou a perceber o tamanho da situação, a realidade, né? E começou a enfrentar isso? Como foi esse período de... Você já definiu como uma droga, né? É, essa fase do vício aí, como é que foi? Pois é, então, até mais ou menos, como não é uma coisa muito falada, assim, né? Porque por exemplo, né, quando eu era mais novo, eu fui usuário de maconha, assim, né? Eu fui usuário de maconha. Então, e eu usava no mesmo sentido, né? Porque isso que eu acho que é interessante, assim, pelo menos no meu exame, muitas vezes a droga em si, ela pode mudar, assim. Eu acho que cada droga, ela tem uma característica específica, assim, mas eu vejo que elas ocupam um lugar de anestesia mesmo na biografia, assim, de anestesiar de algumas situações. E então, como era uma coisa que eu não tinha muitas informações, assim, de se era de fato uma droga, se não era, eu demorei um tempo, assim, eu usava aquilo nos momentos que eu já tive aqui falando, né, momentos às vezes de baixa emocional, de coisas assim,
e eu me lembro de conversar muito com meu irmão mais velho, né, que também estava exposto a isso, e a gente até chegou a conversar com meu pai, sei lá, uns 9 anos atrás, conversando assim de, será que isso é um vício? Será que não é? Será que é positivo? Será que não é? Porque, de algum modo, eu cresci numa cultura também de que, bem, é positivo que o homem, de algum modo, tenha algum tipo de iniciação sexual desligada de um compromisso ou de um sentimento, né? Então, eu cresci um pouco nesse tipo de ambiente, não necessariamente do meu pai, isso, mas assim, de convivência, de amigos e tal. Uhum. Então, a pornografia meio que entrava nesse tipo de aspecto, assim, de ser uma coisa natural entre homens, né? E então, eu acho que assim, só a partir dos meus 22 anos de idade ali, que eu comecei, de fato, a entender que aquilo ali era um problema, sabe? Que comecei a entender que... Então, vamos dizer, eu fiquei dos 7... assim, hoje que eu já tenho contato com outras pessoas que se viciaram em pornografia, eu vejo que, assim, o meu vício, graças a Deus, o vício que eu tive ao longo desse tempo, ele não foi, assim, num grau tão profundo, assim, quanto é possível ser, assim, vendo o caso de outras pessoas, né? Mas, então, dos 7 até os 22, mais ou menos, eu fiquei ali utilizando aquilo ali sem ter uma consciência, assim, de que de fato era algo negativo, assim, uma droga, né? A partir dos 22, então hoje eu tô com 29, há mais ou menos uns 7 anos que eu comecei de fato a me dar conta de que, olha, isso aqui é uma droga, isso aqui. Comecei a observar, ter mais observação do antes e do depois, né, do uso. Então, por isso que hoje eu já tenho uma clareza de que é uma coisa que não faz bem. E hoje também, já a partir desse tempo, comecei a buscar recursos e informações, comecei a encontrar também mais informações assim para ter essa noção, né? Então, mais ou menos aos 22 anos de idade que eu realmente consegui assim, reconhecer como um vício. E durante esse tempo você lidou com isso sozinho, você e teu irmão? Ou você já procurou? Você nessa idade, nessa faixa etária, por exemplo, você frequentava a União? Você já estava em contato com o vegetal, com a rotina da União? Ou como é que era? Sim, sim. Eu voltei para a União no Vegetal aos 17 anos de idade, eu me associei, né? Dos 7 aos 17 eu não estava bebendo chá, assim, bebia esporadicamente, assim. Aos 17 anos de idade, eu voltei, eu e minha família, e eu me associei, e, e aí eu já estava ali em contato com o chá, né? E eu conversava com o meu irmão, era uma pessoa com quem eu conversava, o meu pai também. Depois eu comecei a buscar auxílio mais, assim, eu tive contato ali por volta dos 22, 23 anos, com um material assim que já falava do ponto de vista neurológico o que fazia, então comecei a receber informações a respeito disso, comecei a me informar um pouco mais, e mais para frente eu comecei a acompanhar um curso, né, que é de um psicoterapeuta hoje no Brasil, que é uma das autoridades hoje que lida com esse problema, então eu comecei a me conscientizar mais. E assim, dentro da União eu recebi, eu cheguei uma certa vez a falar com o mestre, recebi uma orientação assim que me deu uma confirmação de que era algo negativo, né? Eu falei porque era o mestre representante no núcleo que eu estava na época, mas assim, na época ele me deu uma orientação muito clara de que era negativo, mas eu não percebi vamos dizer assim, um conhecimento da parte dele do que de fato envolvia todo aquele problema, né? Mas ele me confirmou aquele ponto ali. E ao longo de depois que eu fui tomando consciência, em algumas borracheiras eu pude perceber algumas coisas também a respeito do vício, assim, que foi me confirmando assim a respeito daquilo ali. Uhum. Tá certo. Você está me dando vontade de fazer umas perguntas para o Guilherme, mas antes eu quero te perguntar, o que você pôde identificar no que o vício da pornografia
te prejudicou na prática da sua vida? Tem muitos aspectos técnicos, eu sei que é complexo, eu sei que é um tema assim que para a gente conhecer profundamente não é de uma forma muito ligeira. Isso que você está fazendo de estudar, de se dedicar a aprofundar o conhecimento, nem todas as pessoas podem ter condições de fazer, mas eu queria ouvir de você no que te prejudicou, vamos dizer, a partir dos 7, aí no desenvolvimento da tua adolescência, até os 20, 20 e poucos, quando você estava ainda lidando com isso, sem uma clareza maior de que você estava com um problema que precisava ser resolvido. O que você sente de prejuízo? Olha, de uma maneira geral, assim, um padrão de comportamento negativo, assim. Em que sentido, né? Porque a pornografia, ela é uma coisa que está muito de fácil acesso, assim, a maioria das pessoas, quem hoje não tem internet, quem hoje não tem o celular, um computador, que possa ter acesso a esse tipo de conteúdo. E então, o que acontece é que o padrão de comportamento que a pornografia gera como uma droga é muito ele toca em aspectos centrais de tudo na vida da pessoa, basicamente, porque o que acontece? A pessoa começa a construir um comportamento de fuga do desconforto qualquer tipo de contexto, assim. E hoje, né, que eu tô assim começando a entender um pouco mais o que é a vida adulta, o que a vida adulta demanda, o que uma vida de casamento demanda, enfim, todas essas responsabilidades que eu estou começando a conhecer, eu vejo que a vida adulta, ela necessariamente ela tem uma boa dose de desconforto, assim, numa série de coisas, assim, né? Para realizar um projeto, para ter constância, para fazer qualquer coisa, é preciso aprender a lidar com o desconforto de uma maneira positiva, a lidar com a dor de uma maneira positiva. Então, eu vejo que isso foi algo que eu construí ao longo daqueles anos, assim, meio sem saber, mas embarquei naquela barca furada, mas eu construí um padrão de uma relação negativa com o desconforto. E aquele padrão lá me prejudicou a ter constância em uma série de objetivos, me prejudicou a própria concentração mental, ela é afetada também. A pessoa, quando ela faz o uso reiterado de pornografia, né, e eu senti isso, a concentração mental ela é prejudicada, né, tanto imediatamente depois do uso, a pessoa ela fica com o que se chama em inglês de brain fog, né, ela fica com o pensamento anuviado, e prejudica ela. E também na parte assim das relações humanas, né? Eu vejo que também há um prejuízo, porque mesmo que a pessoa não perceba, a pornografia ela é assim o deserto do amor, assim, sabe? É um jeito poético de dizer, porque a pornografia ela acaba desenvolvendo uma superficialidade de relações, uma percepção superficial, porque a pornografia ela pega o que há de mais íntimo na relação humana, que é a relação sexual, que assim, na minha visão, é para ser a coisa mais assim íntima que o ser humano tem um acesso, além de uma experiência religiosa, talvez, e ela pega aquilo e vulgariza ao grau máximo aquilo ali, né? Então, mesmo que a pessoa não se conscientize daquilo ali, ela está absorvendo a vulgarização da intimidade, né? E aquilo acaba se espalhando para o jeito como ela se relaciona com as pessoas, que muitas vezes é um jeito de objetivar as pessoas. Então, isso eu percebi também em mim, uma dificuldade de estabelecer vínculos com as pessoas, uma dificuldade de conseguir, assim, uma secura de coração mesmo, um congelamento de sentimentos, uma dificuldade de ter uma conexão sentimental com as pessoas. Acaba gerando um padrão de relacionamento mais assim de objeto, de não ter assim uma conexão de amor mesmo com as pessoas, né? Ok. Guilherme?
Queria te ouvir um pouco, assim, o lado do pai, né? Como é que você viu o Yuri durante aqueles tempos, se alguma coisa já era possível fazer com ele, além de pai, né? Você é médico e eu conheço um pouco da tua abordagem, né, da medicina, o nível de profundidade com que você trabalha e tal. Eu quero ouvir um pouco desse lugar de pai, em primeiro lugar. O que é que te coube nessa história em termos de viver a dor e também trabalhar pela superação do tema? Bem, Vamos te ouvir. é uma situação que, a princípio, você não percebe. Que, como o Yuri falou, é uma questão da intimidade. É aquela intimidade que é inacessível a terceiros. Que Uhum. é uma questão... Eu achei muito legal esse deserto do amor, achei a definição bem interessante. Aquilo é por aí. Então, não era perceptível o comportamento dentro disso, até porque nessa idade de 7 para 17 é uma idade da maturação. Você tem a questão da masturbação, que de uma certa maneira faz parte da formação também de personalidade, de sexualidade. E essa saída de rumo, ela muitas vezes ela é sutil, não é Uhum. perceptível. Eu comecei a perceber mais já na adolescência com algumas questões do Yuri de relacionamento dele com as pessoas. Mas eu não fazia, na época, o link, a ligação que estava ligada a isso. Eu estava achando mais que era uma questão de comportamento dele. Eu só vim fazer o link depois, quando eu soube da coisa por ele mesmo, que veio procurar e conversar. Aí vamos dizer assim, as fichas vão caindo, né? Porque muitas Uhum. vezes você não está preparado para passar por isso. Essa questão da pornografia dessa maneira, que, como o Yuri falou, dessa vulgarização, é uma coisa relativamente recente. Eu sou de uma época que não existia nem revista de mulher pelada, né? Era uma coisa assim muito proibida. Alguém tinha escondido um tio, era uma coisa assim que tinha toda uma dificuldade. A gente não tinha acesso. As revistas pornográficas eram desenhadas. É, Tinha até, né? Tem um cara, não sei o nome, o cara era famoso, era um desenhista disso. Então, era um pouco diferente, assim, o contexto. Falar de inocência é meio forçar a barra demais. Mas, assim, comparando com hoje, era uma outra situação. Então, assim, se, isso é uma coisa relativamente recente. se tornou muito agressivo e muito deletério, né? E muito rapidamente. E a questão é a velocidade das coisas. Isso aí é que chama atenção, que a velocidade de amadurecimento já altamente prematuro, sexual das crianças, já com desenhos que estão passando no dia a dia e a gente não consegue dar conta de tudo. Então, aquilo já provoca um excesso de informação já da sexualidade desde pequenininho, antes até de uma idade que seria adequada. Isso aí é um outro ponto, sabe, Almir, do de agora. E tem essa questão da dificuldade. Então, assim, vendo depois, obviamente, eu não adivinhei nem percebi boa parte dessas coisas, o que o Yuri falou, que ele conta. Então, assim, a questão, muitas vezes, dele de ter um relacionamento de namoro e apresentar algumas dificuldades ali com a pessoa, de não aceitação da pessoa, isso ou aquilo. Ele mesmo com os amigos, com compartilhar as ideias, a maturidade, a questão como ele falou de algumas saídas radicais. Teve uma época que ele foi para ele tinha uma banda de rock no colégio dele, né? Então era uma outra maneira dele extravasar também a energia dele. Agora, essa questão da pornografia, ela, para mim, tem uma ligação, isso aí que o Yuri falou, para mim, foi o gatilho, que foi o acontecimento da separação que eu tive com a mãe dele na época. Foi ali um gatilho emocional muito forte, sem dúvida nenhuma, e para ele foi aonde, aí falando do ponto de vista médico, né, desregulou toda essa estrutura de neurotransmissão que a dopamina faz parte. Então, é ali que há o desbalanço disso. E o Yuri falou uma coisa muito importante que eu acho que não pode passar despercebido, a questão da alergia alimentar. Essa questão do glutamato monossódico com ele foi um problema sério na vida dele, mas sério, sério. Para ele poder sair disso daí, ele não conseguia ficar sem o uso. Já uma adição também de uma outra maneira, que mexe no mecanismo até parecido com o da dopamina também, que é o da sensação, do prazer, da recompensa.
Agora, o que chamou mais atenção foi uma conversa que a gente teve, e que eu também passei a estudar mais o assunto, de um trabalho que ele tinha lido, eu não recordo exatamente, numa universidade, que simplesmente não conseguiram fazer o trabalho porque não tinha grupo de controle em relação à pornografia. Aí ele Ah, falou, olha o nível que a coisa chegou. Eles não conseguem ter um grupo de controle. Mostra que a coisa perdeu totalmente a dimensão dela, né? Então, aquilo me levou a estudar mais, a compreender mais. uma pausa. Explica aqui para os leigos o que é o grupo de controle, do que você Ah, está tá falando, legal. Quando tá? se faz... ótimo. Vai me ajustando. Quando se faz uma pesquisa, você tem um grupo de pessoas, vamos supor que você quer testar alguma coisa, Tá. pode ser um remédio, pode ser um teste, uma entrevista, qualquer coisa. E você tem um outro grupo em que essas pessoas não têm nada a ver com o que você está testando aqui. Então, vamos Hum, dizer, um grupo de pessoas viciadas em pornografia. O grupo de controle seriam pessoas que não veem pornografia de jeito nenhum. Não se conseguiu esse grupo, não tinha gente suficiente para fazer parte desse grupo, quer dizer, mostrando que é, o uso estava muito, muito, muito superior ao que estava se esperando até então, porque é uma entendi. coisa que fica oculta. Ela é Uhum, oculta, ela é uma coisa solitária. Há um sentimento de culpa depois também, eu percebo isso muito no meu dia a dia, a pessoa se sente culpada com aquilo, porque, como o Uri falou, ela destrói as relações, a própria relação dela, se ela tem um namorado ou namorada, é casado ou é casado, isso compromete a relação, porque ela uhum, passa a não ter o peso, a valorização que o Yuri falou, que uma relação é algo de sublime, de mais sublime que existe entre duas pessoas. É onde se toca a intimidade, realmente o ser do outro. Então, isso cai numa superficialidade tão grande que compromete as relações. E a vulgarização disso. Então, já tem pessoas que preferem muito mais ter a pornografia no seu dia a dia do que ter um relacionamento. É ah, muito mais tranquilo. Ah, eu transei com 8 diferentes hoje. Pô, e fantasia cada uma daquelas. Então, tudo isso vai modificando também a estrutura psíquica da pessoa, de como ela funciona. Agora, esse ponto do link dos gatilhos é que eu acho que são muito interessantes, Almir, porque eu costumo dizer que hoje em dia a gente está vendo as pessoas, vamos dar um exemplo de um prédio, com prédios gigantescos, mas com alicerce muito pequenininho. Então, muitas vezes, uma ventania ou até um terremoto abala a estrutura da pessoa. Então, às vezes, ela sobe muito, mas não está tendo uma estrutura emocional profunda, que possa sustentar o que ela está buscando na vida dela, para poder justamente escapar ou lidar melhor com esse tipo de situação. Um outro ponto uhum, importante também é que, assim, eu faço uma pergunta com muita sinceridade. Quem não recebe, pelo menos em um grupo, pornografia todo dia? É muito raro, de uma uhum, forma até velada, mas se recebe. Então, esse acesso, ele também está muito vulgarizado para a gente. Agora, volta e meia você olha ali, quando nem baixou, você já sabe que é pornografia, né? Ou dependendo de quem mandou. A maioria você não acessa, mas algumas vezes as pessoas veem. Tem aquela brincadeira daqueles sons que às vezes acontecem, né, que põe de propósito. A pessoa vem logo no inconsciente dela uma cena pornográfica. Então, isso uhum, também está fazendo parte do dia a dia. Isso também, como que é ter esse enfrentamento de uma maneira equilibrada? Como que nós vamos poder lidar com isso também? É claro, quanto mais se evitar, melhor, porque dá essa sensação de ser mais internamente, de uhum, emocionalmente estar mais fortalecido, mais estruturado, que eu penso que é uhum, por aí. Então, nós temos também várias questões que estão interligadas, que são uhum. que a ansiedade, a depressão, outras situações de desestabilizações emocionais que também podem ocasionar a entrada nesse vício, né? Num comportamento vicioso e repetitivo. Certo. Olhando para trás, Guilherme, estou pensando aqui nos pais que estão nos assistindo, né? E que são pais de crianças, né? Tem algumas coisas que estão muito evidentes, né? Músicas com conteúdos obscenos, escrachados, na produção cultural em geral, mesmo aquela oficial, que é, como você falou, em desenhos animados e em games e em séries de TV, enfim, o apelo à sexualização ele está muito presente hoje na produção cultural de maneira geral. E assim uma das coisas que pode acontecer
pais não estarem muito atentos a isso, achando que isso é normal, é assim mesmo, são esses os desenhos de hoje, as músicas de hoje são essas mesmas e tal. Quando eu era jovem, eu também ouvi umas músicas que meus pais não gostavam, e ter uma certa desatenção com esse tipo de coisa. Não estou falando especificamente em relação a isso, mas a pergunta que eu quero te fazer é assim, olhando para trás, é, quais são as coisas que você talvez não percebeu e que hoje você liga com isso, com esse tema que a gente está tratando nessa nossa entrevista? Para que os pais talvez possam perceber sinais um pouco mais precocemente. Será que isso é possível? O que você teria para nos ensinar com a vivência de vocês como pai e filho, né? Eu acho que assim, a observação melhor, a proximidade, o estar perto, sabe, de verdade. Isso aí é uma coisa que está fazendo parte, né, do dia a dia de hoje, o pouco tempo que se tem dos pais com os filhos, nessas idades tenras, por vezes, e na própria adolescência. Então, acho que o tempo junto e abordar o assunto sexualidade, abordar isso, sabe, de uma maneira aberta, tranquilo. Quem melhor que os pais para saber como que pode conduzir com os filhos? Mas fazer, não deixar que isso venha por outras fontes. Isso também é um ponto muito importante. Isso aí é uma coisa que eu sinto que eu poderia ter feito melhor, poderia ter abordado mais, mas também por talvez não ter tido a vivência tão intensa, num grau de importância não era o que estava mais à frente. Talvez a questão das drogas, a questão até mesmo da formação intelectual e profissional. Então, isso aí não caiu num ponto assim tão importante de prioridade. Mas eu acho que isso aí é importante ver. E o que você falou dos desenhos, da programação, eu acho assim, sabe, fundamental. Eu tenho sempre falado isso, nós temos algumas pessoas lá da área da informática que dão dicas, olha, como bloquear os programas A, B, C, D. É só chegar, instalar e colocar. Agora, temos que assumir também aquela postura de saber manter o sim, saber manter o não quando necessário. Em relação a isso, o que eu vejo hoje é que está tendo um enfraquecimento muito grande das famílias, dos pais, perante a internet, perante as mídias. E sabe lá o que mais? Porque, novamente, né, quando às vezes o filho vai lá para o quarto, pega o tablet e fica na cara dele lá, quando você chega, às vezes só num toquezinho ele já muda a tela toda, você não sabe o que estava mais ali. Você não tem noção. Então, isso aí para nós também não é uma coisa muito fácil de trabalhar. Também é uma geração que tá chegando agora. Eu estava lendo outro dia um livro chamado Novas Adições, em que entra a pornografia, que entra a internet, que entra o excesso de mídia, que entra aí o burnout que está estourando, os transtornos de ansiedade. Agora, talvez até a questão da segurança pessoal, da segurança de cada um, né, dos nossos filhos, de uma boa estrutura de sexualidade, de conhecimento, de objetivo, o que quer também quanto a isso. Então, acho que isso é importante, esse reforço. A gente trabalhar bem isso daí. Como é que é? A filha, está com uma filha numa idade adolescente, que já tem o risco da gravidez, do sexo. Então, como abordar isso direito? Como trabalhar bem? Então, assim, é um senso de responsabilidade muito grande, o que a gente sempre fala, né? A sublime missão que a gente ouve com frequência, que é a maternidade e a paternidade. Então, assim, nós temos que nos dedicar a isso. Isso é um exame que eu acho que necessita ser feito, porque eu sei que todo mundo tem que pagar boleto, todo mundo tem que pagar boleto. Mas até que ponto, o que realmente importa? O que é a essência do que nós estamos fazendo quando nós constituímos uma família? Então, também fica uma pergunta que cada um pode responder dentro de si, porque necessariamente está implícito ali a vinda dos filhos e a boa educação deles. Então, ter esse tempo de educar, ter esse tempo de participar. E eu me coloco assim no número 1 da fila, de poder melhorar. Eu passo também, tenho uma filha adolescente agora de 15 anos, e eu estou me deparando já com uma outra realidade que foi diferente da deles, e também da abordagem. Agora, sabe, Almir, uma coisa assim, que eu sempre busquei fazer com eles foi de ter uma sinceridade da minha história de vida, do que eu passei. E eu contei algumas coisas que eu passei também na minha vida. Porque um ponto muito importante dentro da questão da sexualidade, isso aí eu tenho visto assim, e me assusta, é a questão do abuso.
Isso é muito grande, mas é muito, muito grande. Em qualquer âmbito, seja dentro do nosso âmbito da União, seja na sociedade como atento como um todo, e eu vejo como que isso também danifica e prejudica a boa formação de estrutura emocional, sexual das pessoas. Então, todas essas abordagens precisam da presença, que quando você tem um pai e uma mãe ausente, que não conversa como é que foi o dia do filho, que não percebe um sinal diferente, as coisas, quando aparecem, já estão lá na frente. Então, de certo modo, também, eu não consegui perceber a tempo as coisas que Yuri falou. Às vezes, até na maneira de me procurar, por assim, não entender direito de que jeito trabalhar. E também entra a máxima que é da esmeraldite, como nós chamamos, que é quando a coisa acontece dentro da nossa casa, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Então, nós também não percebemos muito. A visão, às vezes, clínica dentro de casa não é a melhor possível. Mas, enfim, eu acho que isso aí é um grande desafio para todos nós. Essa questão da mídia aí é um ponto muito, muito delicado, porque é indiscutível a necessidade, o poder que ela tem, benéfico, mas nós também sabemos o outro lado dela. Então, como lidar com isso tudo para poder estruturar bem? E essa questão dos alicerces, isso aí eu acho que é fundamental. Você falando me veio uma percepção assim de que, como pais, né, a gente tem que encontrar os recursos para poder criar os filhos para um mundo que a gente não conhece, que a gente não viveu, né? E isso é muito desafiante. E aí, uma das coisas que eu vejo que nós temos na União, né, não sei o quanto você concorda com isso, nós temos uns aos outros, né? Nós podemos conversar, podemos compartilhar experiências, compartilhar conhecimento e pela força da amizade a gente contribuir, que de uma certa forma é o que nós estamos fazendo aqui, né? O Yuri e você abrindo de uma forma tão ampla a sua história, né? A história dessa família, de vocês, né? Como parte de uma família, que provavelmente essa história vai ser vista por milhares de pessoas da nossa União do Vegetal, né? Os nossos vídeos têm tido uma grande audiência, né? Mostrando que a gente tem colocado um conteúdo que realmente contribui para as pessoas pensarem algumas coisas que talvez antes elas não estavam pensando. E aí eu queria entrar um pouco, eu não sei se começo com você ou com o Yuri, vocês decidem, no que diz respeito ao caminho de superação, a vitória, né? A gente explanou aí um pouco sobre a dificuldade, né? E agora vamos falar da superação, no que toca a pai, no que toca ao filho, e também aproveitando o conhecimento que vocês tiveram que adquirir a partir da disposição de enfrentar o problema, poder ensinar um pouco para nós, né? O que pode ser feito, como ser feito e que tipo de obstáculos tiveram que ser vencidos para vocês estarem falando assim com tanta desenvoltura, com tanta naturalidade sobre um assunto tão íntimo e tão delicado. O que você acha? Começamos por você ou pelo Yuri? Yuri. Certo, da recuperação, né? Eu vejo que, assim, no meu caso, eu vejo que, assim, eu entendo que a pornografia, ela afeta a pessoa em alguns aspectos, assim, tanto no aspecto, que eu chamo, assim, no aspecto fisiológico, quanto no aspecto psicológico, quanto no aspecto espiritual. Eu vejo que ela de algum modo, consegue chegar nesses três aspectos da pessoa. E para cada um desses aspectos aí tem uma abordagem, assim, que eu vejo que pode auxiliar. Para mim, assim, né, por exemplo, no aspecto fisiológico, uma medida muito salutar, assim, que eu vejo que me auxilia e que eu vejo que pode auxiliar as pessoas também, e é um hábito que já pode ser criado desde criança, é o hábito do exercício físico, por exemplo. Porque o exercício físico, ele traz um equilíbrio no plano fisiológico, com certeza, assim. E a pornografia, ela afeta o plano da secreção de alguns neurotransmissores ali, principalmente a dopamina, né? E o exercício físico, ele consegue reequilibrar essa emissão de dopamina. Então, se a pessoa ela tiver com isso mais em dia, assim, conseguir de algum modo trabalhar isso, ela tem mais possibilidades de
não entrar na onda da pornografia quando aquela onda se apresentar, né? Porque muitas vezes o vício ele vem em ondas, assim, né? Então, eu vejo que nesse aspecto fisiológico, a coisa do exercício físico é muito interessante, assim. Uhum. No plano psicológico, o que eu vejo que precisa ser feito é, de fato, conseguir eu entender por que aquilo está acontecendo comigo, né? Qual é o tipo de comportamento que eu estou tendo na minha vida que está, de algum modo, dando cabimento para aquilo, né? Então, é claro que aqui eu já estou falando para alguém que não estou falando necessariamente para uma criança, assim, estou falando para alguém que já é um adolescente, alguém que está assim, que já tem capacidade de buscar assim por si mesmo respostas, né? Eu vejo que isso daí é importante, porque a pornografia eu vejo que ela é assim um, um sinal, assim, ela é um sintoma, ela não é de fato a raiz do problema, ela é um sintoma que às vezes é um sintoma que está sujeito a pessoa se perder tanto que ela às vezes perde de vista qual que é a raiz daquilo ali. E aí eu vejo que conhecer essa raiz, no meu caso, é o que eu falei aqui um pouco da minha história. Então, já me traz elementos da minha biografia, da minha psicologia, vamos dizer, que eu consigo já entender melhor o que se passa quando eu estava naquele vício ali, né? Então, aí já facilita também para isso. Aí, nesse ponto de se conhecer, eu vejo que muitas vezes uma psicoterapia, uma terapia de algum tipo uma psicóloga, um psicólogo, algum tipo de recurso nesse sentido pode auxiliar muito a pessoa, assim. Porque às vezes por si só a pessoa não consegue descrever ou prestar atenção em tudo que acontece ali para ela se entregar àquele vício. Às vezes nesse diálogo com uma outra pessoa isso pode ficar mais claro, assim, né? Uhum. E, e aí, no âmbito espiritual, eu vejo no meu caso, assim, é buscar ter constância, assim, nos rituais, assim, né, da união do vegetal, de eu estar ali presente, porque eu vejo, assim, o que eu já percebi em borracheiras, assim, é que a pornografia, eu já percebi que ela como bota a pessoa no 2D, assim. Uma vez que eu senti que parecia que eu estava numa folha de papel, assim, parecia que eu tinha sido chapado numa folha de papel. Então eu vejo que espiritualmente, no longo prazo, a pornografia ela corta a terceira dimensão assim da espiritualidade. Ela deixa a pessoa aprisionada só ali naquela dimensão do corpo, da coisa física, sabe? Então, o chá eu vejo que é um grande auxílio, porque o chá ele já dá ali uma expansão espiritual que para mim é um grande auxílio assim também disso aí. Então, de uma maneira mais resumida, o que eu vejo é isso, sabe? O exercício físico, a busca de mais autoconhecimento, se for necessário, um suporte psicológico, um suporte de terapeuta para entender por que aquilo ali está acontecendo dentro da sua própria história, né? E do plano espiritual, essa busca de uma conexão mais firme assim com o mestre para conseguir superar, né? Uhum. Muito bom. Você fez uma série de paralelos aí que deixa evidente, né, essa categorização da pornografia como uma droga, né? Existe uma das características do que é considerado droga, né? É síndrome de abstinência. Você sofreu disso? Sim, acontece. Ah, Porque o que acontece, assim, como outras drogas, né, do ponto de vista neurológico, há uma hiperliberação de dopamina, que é um neurotransmissor da pessoa sentir prazer, da pessoa se sentir bem, que ele é naturalmente liberado, esse neurotransmissor, no sexo mesmo, no exercício físico, alimentação, uma série de atividades, o trabalho, quando a pessoa trabalha com algo que aquilo traz uma satisfação para ela tem a liberação disso. Então, o que acontece é que a pornografia ela dá um hiperestímulo disso. Então, a pessoa ela tem um hiperestímulo de dopamina,
só que ela não sustenta aquilo ali. Então, logo na sequência, a pessoa ela tem uma queda daquela secreção, que era uma secreção artificial, e aí ela chega, né, nisso que a gente chama de abstinência, ou tem pessoas que chamam de flatline também, né? Flatline seria linha sem picos, assim, que é quando a pessoa ela sente uma espécie de depressão, na realidade, é uma percepção de depressão, assim. Então acontece isso, e aí nesses momentos é importante, por exemplo, ter à mão o hábito do exercício físico, por exemplo, porque no meio de uma abstinência a pessoa pode recorrer a isso. No meio de uma abstinência a pessoa pode recorrer a um desabafo com algum amigo ou com algum terapeuta que está acompanhando ela, porque o desabafo ele pode auxiliar muito, sabe? Porque muitas vezes o que acontece também na pornografia é que a pessoa ela não dá esse passo de expor esse problema, sabe? De compartilhar com alguém. E muitas vezes isso é um passo importante, porque já é na minha visão, já é um passo de humildade, assim, da pessoa compreender que aquilo ali ela não está conseguindo lidar e que ela está precisando de algum tipo de recurso. E eu acho que isso já abre porta para chegar aos recursos para ela poder entender essa situação. Então, aí a gente já estaria num plano psicológico, ela buscar falar com alguém, às vezes não é tão fácil, às vezes, no meio da abstinência, mas é possível. E no plano espiritual, também a abstinência, os hábitos ali de oração, os hábitos no caso, a pessoa é da União do Vegetal, de ir para as sessões, de estar ali dentro dessa dinâmica, eu também já vejo que pode tirar a pessoa ali e auxiliar ela a ultrapassar. Porque é muito importante também, se a pessoa, ela, por exemplo, como na minha história, dos 7 aos 22 anos, né? Tem 10 anos, 14 anos que eu construí um padrão comportamental completamente furado, sabe? Completamente furado. Então, assim, depois que a pessoa reconhece, é um processo de reconstrução. É um processo de reconstrução e na pornografia o que eu vejo de casos, assim, como em outras drogas, é muito comum ter as recaídas, que se chama, né? A pessoa já reconheceu que aquilo é um mal, fica um tempo sem, às vezes acontece uma coisa, está sujeito a ter uma recaída, então é preciso a pessoa ter essa noção de que existe isso e de que é um processo de reconstrução, assim. Hoje eu já vejo que é um processo porque são padrões que até hoje eu luto com isso, sabe? Eu evito falar assim que, olha, eu já venci, eu já superei, porque eu tenho uma noção de que, assim, eu construí um padrão ao longo de vários anos, sabe? E de que eu me considero num processo de reconstrução, assim, de modificar alguns comportamentos que estavam profundamente arraigados para poder como os princípios da medicina que meu pai trabalha, né? É aquele princípio de que assim, um solo bem equilibrado ele não dá espaço para entrarem ervas daninhas, para entrarem ali elementos ali de doença, né? Então, eu estou nesse processo de corrigir esse meu solo, de entender essas atitudes, de entender os gatilhos que se chamam, para poder evitar isso, sabe? Poder evitar as recaídas e poder vencer isso. Então, é um processo, sabe? É uma caminhada, né? É interessante. Você falando, me ocorre te perguntar dois aspectos. Um deles, de certa forma, você falou. Primeiro, em relação à religião. Na nossa religião, a gente tem essa particularidade especial, muito especial, né? Que é o vegetal, o chá, né? Agora, tem o aspecto que é vamos dizer, a índole religiosa, né? A ligação com o Criador, a ligação com as entidades do cristianismo, né? Jesus, principalmente, Maria, o próprio mestre da nossa União do Vegetal, o mestre Gabriel, essa ligação como um discípulo de uma religião, que não é só o chá, isso te ajudou de alguma forma? Sim, com certeza. Eu vejo que assim a pornografia ela traz falsas promessas para a pessoa. Ela traz falsas promessas para a pessoa. E uma dessas falsas promessas que eu identifiquei é que a pornografia ela traz uma promessa de comunhão com a beleza, sabe?
Sim. Quando a pessoa ela sente aquela vontade, muitas vezes o que está por detrás ali é um desejo da pessoa, muitas vezes de romper a solidão que ela sente muitas vezes, porque muitas vezes a pornografia ela aparece como um recurso quando a pessoa se sente impotente diante de alguma situação, aí aparece a pornografia como um recurso para reverter aquela sensação que ela está naquele momento diante de alguma dificuldade circunstancial. E eu vejo que então a pessoa ela vê a pornografia como que promete uma comunhão com a beleza. E eu vejo que essa ligação religiosa, o que ela traz para mim, a união do vegetal, principalmente eu acho que uma das coisas que eu senti quando eu voltei para a união do vegetal, que eu continuo sentindo, é como que todo o ritual da união do vegetal, o chá, ele de algum modo ele me auxilia a abrir meus olhos, eu consegui reconhecer a beleza na vida, a beleza das coisas assim muito simples da natureza, a ter essa espécie, a retomar essa sensibilidade, sabe? De comunhão com a beleza. E eu vejo que no meu dia a dia eu tenho procurado assim ter rituais no meu dia a dia, rituais de oração, rituais de meditação, rituais de algum modo me conectar com essa capacidade de comunhão com a beleza, sabe? Porque para mim isso eu acredito que cada pessoa deve perceber a religiosidade de um modo íntimo assim seu, né? No meu caso eu vejo que tem algo disso aí da beleza, sabe? É Então a muitas comunhão vezes com a beleza, mas de uma maneira saudável, né? isso, E elevada. É isso que você me transmite, é isso? isso, exatamente, exatamente. Dessa É. beleza como algo que está intimamente conectado com a bondade e com a verdade. Porque a Aham. pornografia ela apresenta uma falsa beleza, ela apresenta um atrativo que é assim muito gutural, assim, muito físico mesmo, uma coisa que está no, sei lá, no cérebro reptiliano, não sei como é que é isso, mas é uma coisa que é muito instintiva, né? De Aham. atração, assim. Mas é uma atração que está desconectada da bondade e da verdade. Porque toda Aham. pornografia, toda ela é falsa, é tudo falso aquilo ali. Não existem aquelas mulheres daquele jeito, há uma série de enquadramentos que é tudo falso, todo cheio de maquiagem. Se a pessoa for olhar o aspecto mais assim da realidade da pornografia, a quantidade de atores e atrizes que se suicidam, a quantidade de atores e atrizes que são viciados em drogas pesadas, a quantidade de abusos sexuais que acontecem naquele meio, é uma indústria assim mesmo macabra, assim, desculpem a expressão, mas Não, é isso mesmo. é uma indústria. Se a pessoa for ver a realidade, é uma indústria macabra, assim, mas se ela ficar na ilusão do que aparece ali só na tela fria, parece que não. Então é uma coisa que está desconectada com a verdade e está desconectada com a bondade também, porque não há amor ali mesmo, sabe? Há uma ilusão de amor, não há o amor real, não há a bondade ali, sabe? Aham. Então eu vejo que é isso, essa comunhão com a beleza, essa beleza íntegra, essa beleza que é a bondade e a verdade. Legal. O segundo aspecto que chamou minha atenção no seu depoimento e que você tocou nele, assim, a gente passou rápido. Quer dizer, a primeira pessoa com quem você começou a compartilhar e conversar sobre esse assunto foi teu irmão. O que eu quero saber é assim, na fase da superação, na fase da busca da vitória sobre o vício, qual o papel que você sente que teve a tua família? Sim. Bem, esse papel assim de ter essa abertura para poder compartilhar, assim, né? Como eu falei que meu pai, eu vejo que ele plantou isso na gente de algum jeito, né? De ter uma abertura de diálogo, né? Eu me lembro que desde criança, adolescência, quando eu tinha algum tipo de problema, eu enxergava no meu pai alguém que eu podia conversar aquilo ali, tentar colocar aquilo nas minhas palavras, e eu sabia que eu não ia ser assim tolhido, que de algum modo ele ia ser capaz de me ouvir e ser capaz de me dar algum conselho dentro daquilo sem assim um abuso de autoridade assim ou um tipo de cerceamento, sabe? Então eu vejo que isso é um mérito que eu reconheço no meu pai, que ele plantou isso aí na gente, porque
eu sei da história dele, então eu sei que ele não teve isso com o pai dele, ele não teve essa interação com o pai dele, eu vejo que ele buscou um jeito de fazer diferente, e eu vejo que isso ele conseguiu, em alguma medida, fazer isso. Então teve essa abertura de poder conversar, de poder expor isso. Eu acho que com meu irmão talvez eu tenha trocado mais ideia, porque é como meu pai falou, assim, é uma coisa meio nova, assim, começa talvez da geração, meu irmão é 5 anos mais velho do que eu, então eu acho que começa um pouco na geração dele para frente, porque a coisa o elemento viciante da pornografia, ele está diretamente relacionado com a quantidade de vídeos que tem disponível. Então, se for pegar o aspecto minucioso do vício, o que realmente vicia a pessoa é ela ter acesso a vários vídeos, que ela vai alternando. Aquilo é que dá o flip que está sujeito a danificar o sistema ali dopaminérgico da pessoa. Mas, e antes disso não tinha até pornografia, mas era poucas imagens, pouca coisa, tal. Então, talvez com meu irmão, e ele também teve esse problema, né, do vício, né, ele também começou a ter exposição a isso e sentir que aquilo era algum tipo de vício. Então, com ele, eu tive essa abertura também de compartilhar. Então, eu vejo que a família ela teve essa importância de ser esse espaço onde eu pude, de algum modo, compartilhar esse problema e receber alguma compreensão, assim, não um julgamento, né? Beleza, muito bom. Guilherme, essa fase, né? A fase da superação, o que você me fala aí da tua experiência com teu filho e o que você pode acrescentar a esse nossa conversa, aproveitando o teu estudo, teu conhecimento, tua visão profissional também. Eu quero um pouco do pai e um pouco do médico, tá? Legal. Bem, quando o Yuri abriu mais, assim, expôs, e eu tomei dimensão do que estava acontecendo, eu fui percebendo que ele foi buscando também, como ele falou, ele estudou isso. Ele foi buscando técnicas e mudanças de comportamento que ficaram visíveis. Isso aí foi uma coisa que foi bem marcante nele. Deu para perceber o avanço dele em pequenos gestos, nível de ansiedade, perspectiva, oscilação de humor, tudo isso dava para perceber. E também deu para perceber, sim, quando havia, vamos dizer assim, algumas recaídas. Dava claramente, aí ficou mais perceptível isso daí. Mas eu vejo isso como uma superação. Eu sempre achei muito legal, assim, a experiência dele. Eu assim, admiro, porque ele foi buscar, a formação dele fez, assim, vamos dizer, impulsionou ele a querer encontrar o sentido disso tudo, que é um dos pontos-chave nisso daí, já entrando no lugar de médico também. Primeiro é a pessoa entender que tem um problema, isso daí, essa humildade que ela tem que ter. Não adianta ela ficar disfarçando isso aí na clínica, né? Você vê muito claramente, a pessoa chega lá, ela quer falar de A, ela começa a falar de Z. E você começa falando, A que é o problema dela, só que ela não quer me contar, né? Mas vamos esperar até chegar. Então, quando a pessoa coloca para fora, ela exterioriza isso daí, ela verbaliza, isso muda totalmente, porque também tem uma vibração energética que está acontecendo na hora que ela fala. Essa questão do desabafo é muito importante, isso daí. E isso é uma coisa que a nossa sociedade tem mascarado um pouco. Vamos conter as emoções, espera aí, não é assim, não é na frente de todo mundo, você não pode ser assim, né? Então, isso aí está o quê? Tá tirando a capacidade das pessoas sentirem. Elas vão tendo que engolir as emoções e isso ficar interiorizado. Então, assim, isso é uma coisa importante. O Yuri, lá no início, ele falou uma coisa que é muito importante e eu acho que são pontos-chave hoje em dia, que é a concentração. Nós estamos nos dispersando, assim, desde manhã cedo, né, vendo um documentário sobre mídia, né, falando assim, a dúvida é se você vai ligar o WhatsApp antes ou depois de fazer xixi. Então, aquilo ali sim me tocou profundamente. Eu falei, cara, que coisa precisa isso daí. Então, isso é um ponto que está afetando muito a todos nós. Então, a gente entender que temos que ter a nossa estrutura, o nosso enraizamento, nos concentrar, seja na meditação, seja nas orações, seja lembrar do que sonhou,
seja planejar o seu dia, nos pequenos gestos do dia a dia, ter essa ligação, que aí tem uma conexão como um todo, que entra no físico, no emocional, no espiritual. O Yuri tocou uma questão da atividade física, ela é fundamental, porque ela produz alguns neurotransmissores, algumas substâncias, que, como as endorfinas, por exemplo, que são quase que um antídoto à questão da falta de dopamina ou do excesso de dopamina, ela estabiliza o organismo. Então, tem uma série de substâncias que são secretadas, o óxido nítrico, por exemplo, que aumenta o diâmetro das artérias e, com isso, aumenta a quantidade de sangue, especialmente no cérebro, e um sangue com oxigênio, que é um sangue que tem capacidade de fazer os nossos neurônios funcionar bem. Então, estou falando uma coisa talvez muito complexa, mas ela é simples. Dá a condição das nossas células trabalharem corretamente, para elas poderem modular essa nossa energia espiritual, que está aqui dentro desse organismo, ele precisa dessa estrutura para poder evoluir também. Então, tem que ter bons pensamentos, eu tenho que estar sintonizado, eu tenho que estar harmonizado para eu poder evoluir espiritualmente, para eu ampliar o meu grau de memória, para eu poder, assim, ser uma pessoa melhor, para eu poder seguir a prática espiritual que eu me propus a fazer na religião que eu abracei. Então, são vários aspectos interligados. Agora, essa sensação de vitória, né, e eu concordo com o Yuri, porque eu comparo assim com a questão dos 12 passos, que a pessoa nunca pode dizer que ela está curada, ela está com mais um dia que ela está sobrevivendo. E paciência. Não é um vitimismo, não, mas é uma coisa muito importante, que é uma reafirmação de valores diários. E essa reafirmação de valores diários também gera energias, seja na forma psíquica, seja na forma de neurotransmissores, ou seja na forma espiritual. Então, também está tudo dentro de uma ligação. Agora, essa questão da busca de si, do autoconhecimento, da busca do amor verdadeiro, de encontrar qual o verdadeiro sentido do amor, qual o verdadeiro sentido de se relacionar com alguém, isso aí é uma coisa que é fundamental. E eu acho que isso aí a OE tem feito de uma maneira muito positiva. Guilherme, uma coisa que eu observo e queria te ouvir sobre isso, dando um passo para trás, né? Existem circunstâncias em que, por exemplo, às vezes o pai e a mãe percebem que alguma coisa não está legal, mas às vezes ficam numa espécie de negação, preferem não ver. E, às vezes, ficam paralisados também diante de um sentimento de culpa. Onde foi que eu errei, o que que eu não fiz, etc. e tal. Eu não sei se você passou por isso no enfrentamento da questão, mas eu queria uma palavra tua para os pais que, às vezes, estão percebendo que alguma coisa não está legal, estão percebendo sinais, mas preferem não ver como se isso... preferem negar que isso possa ser importante, e isso às vezes tem a ver com a inabilidade de lidar com alguma coisa e outras vezes com uma espécie de culpa, né? De que, puxa, eu errei ou eu não fiz, onde foi que eu errei, né? Eu encontro pais e mães muito angustiados com isso e às vezes desperdiçando uma energia que podia estar sendo usada para dizer, vem cá minha filha, vem cá meu filho, vamos vencer isso aí, vamos enfrentar, mesmo que a gente não conheça muita coisa, vamos procurar quem conhece. Como é que você passou por isso? A pergunta é: teve isso na tua lida com o assunto? Foi um pouco diferente na minha lida, porque não houve um questionamento. Quando o Yuri trouxe isso, houve uma aceitação e o buscar como abordar. Foi um pouco diferente. Eu não sei se o Yuri pode até... Se eu tive negação. Não. Eu tive assim, uma inabilidade de conseguir lidar com aquela situação. Naquele tempo era essa abordagem. Agora, o que você está trazendo é uma coisa importantíssima, que é a aceitação. Tem aquela história, né, aquele conto da roupa nova do rei, né, que tinha o tecido invisível, e todo mundo dizendo que a roupa era bonita, e um garotinho chegou e falou: o rei está nu. Então, assim, é observar que o rei está nu. Então, está passando, está acontecendo dentro da nossa casa, colocando assim as pessoas sobre isso. Como é que a gente vai abordar? O que não dá é para passar despercebido. Agora, entra muito uma responsabilidade dos pais também. Então, porque... na tua lida com o ser humano, seja em consultório ou seja nessa condição de mestre pela União, o que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá.
Olha só, as pessoas, eu tenho, assim, pode ser uma qualidade que eu tenho. Quando eu não sei uma coisa, eu busco quem pode me auxiliar naquilo, quem tem mais experiência. Eu busco. Eu posso nem aceitar totalmente o que me foi dado, é um direito que eu tenho, mas eu busco para eu poder me balizar. E às vezes consulto várias fontes e aí eu falo, não, aqui está o ponto que eu estou querendo, encontrei. Então, eu sinto que isso é muito importante. Eu sinto que hoje, nos dias de hoje, pela nossa falta de conhecimento da imensidão de impulsos, de informações que tem chegado, é impossível uma pessoa dominar tudo ao mesmo tempo. Então, assim, o negar o óbvio, né, ver que está acontecendo uma coisa... eu tive uma situação que foi muito interessante, um jovenzinho veio passar um final de semana na nossa casa, em Urubici, nessa casa aqui, como vem... E eu estava na sala assistindo um filme e, de repente, eu ouvi uma pessoa falar em inglês. Eu achei aquilo estranho. E não era da televisão. E aí eu fui andando na casa e percebi que vinha do quarto onde estava dormindo um jovem. E eu fui, bati na porta, por respeito, e abri. Eu senti que a coisa desapareceu. E ele estava com o tablet na mão. E eu fiquei intrigado com aquilo. Porque aquele garoto não fala inglês, eu sabia disso. O que eu fiz? Avisei para os pais. Os pais, não, que isso, ele não sabe inglês, e não deram valorização. Resumindo a história, mais à frente foram descobrir que ele estava acessando o site de pornografia e correspondendo com uma pessoa americana, e estava falando inglês com a pessoa. Olha a coisa, como é que vai. Então, nós não podemos negar. Temos que olhar, qualquer coisa é nossa responsabilidade. Eu não posso esperar chegar a bomba. Poxa, eu vou dar uma olhada, o que meu filho está vendo lá? Peraí, olha só, entrou nesse site aqui. Agora, os pais têm que dar o exemplo também. Isso é uma coisa importante. Eu vou também trazer uma analogia. Eu vi outro dia uma charge que eu achei o máximo. Eram duas senhoras sentadas num banco numa praça, com duas crianças pequenas. Uma criança estava no celular e a outra criança estava lendo o livro. Aí a mãe do celular fala, eu não sei como é que você consegue. Quando você vê a cena maior, a mãe dos livros estava com o livro na mão e a mãe do celular estava com o celular na mão. Ou seja, a criança estava falando que ela estava aprendendo. Então, eu também já peguei situações em que as crianças encontraram no computador dos pais sites de pornografia. E isso causou uma desestrutura na criança. Pô, peraí, meu pai está vendo pornografia, minha mãe, porque a gente está falando muito aqui do masculino, mas no feminino não é diferente, não. Eu pego a mesma proporção. Então, esse ponto também é importante. Nós, como pais, buscarmos dar esse exemplo, melhorar também. Como eu falei, é quase impossível não ver um vídeo de pornografia em algum dos centenas de grupos que todos nós temos. Mas a mãe é chegar e deletar. Não, pô, passa batido, isso aqui já deu, papai, e isso aí. Então, isso aí é uma coisa que nós também temos que fazer. E isso dá trabalho. Mais uma vez, entra na questão de entender o que é uma família, o que é um filho. Mas, assim, a minha percepção é que as famílias que abrem o problema e buscam as soluções, e algumas vezes buscam fora do âmbito familiar, procurando um profissional, uma pessoa habilitada, enfim, quem ela sinta segurança, o sucesso é muito maior. Vamos dizer assim, a coisa flui de uma maneira muito mais ampla. Então, essa é a minha vivência também com os pais, os que eu acompanho. Eu tenho acompanhado algumas coisas ligadas com essa área também. Não é pouca coisa que está chegando hoje na clínica da gente já no dia a dia. Então, isso é um ponto importante. Agora, essa questão que eu sinto assim que eu quero frisar um pouco mais é a questão do aspecto alimentar. Porque, assim, tudo isso que o Yuri falou aí, desses mecanismos de gatilho, de recompensa, de satisfação, eles são modulados por substâncias químicas. Eu não quero aqui entrar numa aula de bioquímica, não é essa a intenção, mas essas substâncias que a gente chama de neurotransmissores, a gente na União ouve muito da serotonina, né? Todo mundo sabe o que é serotonina, né? A gente aprende isso muito. Então, tem outras também. E assim como, vamos dizer, a serotonina melhora quando nós alimentamos o nosso espírito com o chá, né? Nós crescemos, nós também podemos alimentar esses sentimentos, essas compulsões que acontecem com as pessoas pela alimentação também, pela atividade física, como se passou, e pela boa prática do dia a dia na parte espiritual. Eu acho que quando a pessoa consegue fazer essa constância maior, ela se vê livre, ela chega numa prática, numa constância dos seus deveres, praticando bem, e ela fica livre dos perigos. O que nós estamos falando é um perigo. Concretamente, já estamos falando de força inferior.
Então, assim, tem toda uma questão dentro da busca espiritual de estar praticando bem. O Yuri falou muito legal, da bondade e da verdade, né? Que são duas coisas que não encontram, é tudo falso e mal. Nós não vamos nem entrar porque ele já falou o que está por trás daquilo tudo. É Então, quando a isso. gente passa e observa isso daí, a gente muda a nossa dimensão. Eu sinto, sabe, Almir, que a questão de nós transcendermos nas dimensões que estamos vivendo. Nós começarmos a buscar isso e em família. Que os filhos façam parte dessa caminhada desde o início. Então, toda essa troca de informação, toda essa troca de experiências fica mais fácil para os pais e melhora a caminhada dos filhos também. Muito bom, muito grato. Era isso que eu precisava ouvir adicionalmente. E quero, antes de passar de volta a palavra para o Yuri e a gente chegar aqui num momento de conclusão, né, dessa nossa prosa, ver se você aceita a gente programar uma outra oportunidade para a gente conversar sobre alimentação. Topa? Top, já está aceito já. Tá bom. Bem legal. Vamos fazer assim, acho muito importante poder trabalhar isso. Envolvendo diversos aspectos, Com inclusive certeza. sexualidade e etc. Que Com certeza. eu acho que a turma está precisando ouvir um pouco mais sobre isso e eu acho que você pode contribuir bem, tá bom? Já está aceito, meu amigo. Valeu, grato. Legal. Então, olha, de minha parte, assim, eu quero manifestar a minha gratidão pela oportunidade da gente estar trazendo esse tema, assim, tão delicado e tão importante, com essa clareza, com essa leveza que nós estamos tratando. Eu sei que o dia a dia, para chegar nesse momento, vocês é que sabem, né, o que foi preciso viver para superar, mas realmente muito grato. Eu penso que nós vamos estar sensibilizando muitas pessoas de uma maneira muito legal, profunda e numa linguagem acessível. Então, eu queria pedir para vocês, né, para o Yuri, para o Guilherme, que deixasse aí uma mensagem para a conclusão do nosso encontro. E vou me arriscar, viu, Yuri, a pedir que você dê um conselho para a garotada, viu? Para você poder aproveitar a sua vivência, dando algum conselho para os jovens que vão estar nos assistindo. Quem quiser pode falar primeiro, tá? Eu vou primeiro concluir. Tá. Então, eu sou muito grato aí pela oportunidade também, a Yara, pelo convite da Yara e o senhor aí também, mestre Almir. Bem legal aí. E é isso, eu acho que o conselho que eu posso deixar, assim, que é o que eu estou buscando reforçar em mim, assim, é que, e pensando num jovem, assim, é que mesmo quando você tiver, às vezes, naquele lugar, assim, principalmente você está enfrentando esse problema, né? Você está naquele lugar, assim, bem dark mesmo, bem escuro, assim, que existem uns porões, assim, uns abismos, às vezes, que é preciso vivenciar, que você possa encontrar, assim, a esperança de que é possível se transformar, de que é possível a cada momento é possível dar um passo no sentido de uma transformação positiva, sabe? Essa possibilidade ela está sempre aberta, sempre presente. É isso que eu estou buscando reforçar assim dentro de mim, porque tem momentos que às vezes parece que não, né? Mas eu acredito que sim, que esse é o sentido da vida, então isso está sempre presente, assim. Então que mesmo naqueles momentos que você possa ter uma calma, possa ter um silêncio, possa ter uma tranquilidade para perceber isso, receber uma inspiração, perceber isso às vezes numa palavra de alguém, perceber isso numa paisagem. Então que a gente sempre possa ter isso, sabe? Essa abertura para se reconectar com esse sentido da vida. Há quanto tempo você está casado? Casado? Estou casado fez um ano agora, em pouco mais de um ano, quase 2. Isso é um outro sinal de que você venceu muita coisa para chegar nesse ponto, né? Sim. Legal.
Desejo felicidades para você no teu casamento, tá? Valeu, Nil. E na tua vida em geral. E, sinceramente, grato aí pela tua coragem, pela tua simplicidade, pela tua maneira tão natural de nos auxiliar, viu? De grande valia isso para a nossa a área da orientação espiritual aí. Muito bom, viu? Valeu. E estamos aqui também. Tudo que você achar que é válido ser informado, ser compartilhado, manda para a gente, porque a gente também vai abastecendo o pessoal de conhecimento, tá? Beleza. Conto contigo, tá bom? Valeu, Nil. Beleza. E aí, Guilherme, mensagens finais? Bem, assim, eu estou feliz da gente tá abordando isso, porque eu acho que quando a gente traz o assunto, a gente vibra a energia e também aí se movimenta diversas coisas, né? Para a gente achar a solução e clarificação. Eu sinto assim que é importante para todos nós sempre mantermos a força da esperança na nossa transformação. Nós entendermos que assim os laços sociais, os laços profissionais, os laços espirituais, eles são fundamentais para nós podermos crescer, para nós podermos nos desenvolver. Nós estamos vivendo cada vez mais uma era de segregação, de separação, de muita ideologia, de pouco amor no coração, na sociedade de forma geral. Então, acho que a gente, assim, buscar abrir o peito, rasgar o peito, abrir e entender quem nós somos de verdade, e aí esse instrumento maravilhoso que é o chá nos traz isso daí, ele é um grande veículo poderoso, se nós quisermos, de transformação. Esse tipo de situação, aquele tipo que a gente está falando e outros tantos, conseguem ser afastados com tranquilidade. Então, assim, isso é um trabalho nosso, agora é uma caminhada, é uma prática no dia a dia, e principalmente ter esse querer dentro do coração, para ter mais à frente uma determinação de transformar. Então, eu acho muito importante, sabe, Almir e Yara, trazer esse assunto, abordar, e também, assim, peço que a gente cada vez aprimore mais isso para podermos, assim, auxiliar os irmãos, as pessoas do nosso âmbito, num caminho de experiência positiva, de superação, para poder continuar o nosso crescimento. É isso aí que eu tenho para falar. Um abraço, grato mais uma vez aí, tá? E tá com filho não tem preço, né? A gente poder conversar, né? É isso daí, ver. Realmente eu tenho esse merecimento, graças a Deus, e quero continuar assim, de estar com os filhos juntos. Bom, beleza. Yara? Eu quero agradecer, sim. Foi uma conversa muito boa, né? E eu, assim, desejo de coração que essa generosidade que o Yuri está tendo, né, de abrir o coração, que isso seja, assim, muito fortalecedor para você, que te traga forças para vencer cada dia mais, assim, e que auxilie esse seu processo de cura e de libertação, que esse bem que você está trazendo para as famílias possa ser um grande bem também para você e para sua família, tá? E para nós, assim, com certeza estamos recebendo em um bom momento, né, mestre Almir? Estamos precisando de verdade, estamos precisando de superação, estamos precisando de vitória. Então, grata por sua história e grata por você estar junto com seu pai aqui contando isso, vencendo. Grata, mestre Almir. Parabéns, Yara. Legal, mais uma boa atividade nossa, né? Vamos em frente, tá? E tudo de bom para todos e estamos à disposição. Isso não foi uma live, né? É um vídeo que vai gravado, mas se alguém tiver dúvidas, perguntas, necessidade de algum aprofundamento no assunto, procure através da orientação espiritual no seu núcleo, que esse assunto chega para a coordenação e a gente vê como é que a gente pode atender alguma necessidade que não foi tratada aqui, tá bom? É isso aí, grato. Valeu. Valeu, minha gente.